Motorola Edge 50 Fusion, como o celular mais basiquinho da linha Edge que lançou esse ano, da linha Edge 50, se comporta, como é que é a performance dele e se ele é um bom celular para você no dia a dia. É o que eu vou te responder nesse vídeo, então vem comigo. Fala pessoal do Canal Tech, tudo bem com vocês? Lá vem eu, comecei o vídeo com o mouse aqui no meio, ó, vocês viram? Agora que eu percebi, deixa eu jogar meu mouse aqui pro lado, porque eu não tinha percebido que ele estava no meio. E sim, meus queridos, hoje eu vim trazer a análise deste carinha aqui, ó, que vocês estão vendo, que é o Motorola Edge 50 Fusion. É o modelo mais básico da linha Edge, o que é meio contraditório, porque a linha Edge era para ser uma linha, na realidade era um celular que era topo de linha e virou uma linha, e aí tem celular intermediário na linha que era para ser topo de linha, mas bem, coisas acontecem, não é mesmo? E hoje a gente vai trazer a análise desse carinha aqui. Bom, já vou começar falando de uma das partes que eu já elogiei muito a Motorola. Não sei se isso aqui a longo prazo dá certo, não dá certo, aí é uma outra questão, mas eu acho tão lindo o fato deles colocarem esse acabamento aqui em tecido, gente, na traseira. Que coisa gostosa. Eu sei que vocês não conseguem sentir a textura, né? Não conseguem ter essa noção através do vídeo, mas sério, como é gostosinho. Fora que dá aquela sensação, aquela segurança, sabe? Boa quando você pega o celular, de que ele não vai sair escorregando da sua mão, sabe? Pelo menos celular aí que tem a traseira de plástico ou de vidro, já tive acidentes consideráveis com celulares desse tipo, e esse daqui pelo menos me passa um pouco mais de segurança nessa parte. Já indo aqui pra frente, meu Deus, espera aí, vamos dar uma limpada no bicho, porque já tá todo sujo, porque é desse jeito que as coisas funcionam. Temos aqui a famigerada tela LED, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala que é uma graça, tem gente que não curte muito, fica a seu critério. Se você é o tipo de pessoa que gosta de tela curva, é uma boa pedida, até porque todos os celulares da linha Edge tem a telinha assim, ó, curvadinha, então bem bonitinho. Falando um pouco mais aqui agora também da construção, né, do aparelho de uma forma geral. A lateral aqui nós temos o botão de volume, né, para cima e para baixo, o botão de bloquear e desligar o aparelho. Já aqui tem a saída do som, conector USB tipo C, a entrada para o cartão SIM físico, caso você vá utilizar o cartão SIM físico. Se não, fique ciente de que aqui tem tecnologia sim, então se você quiser usar o chip virtual sem problema nenhum. Já aqui nessa lateral não tem nada e aqui em cima também não tem. E por fim, uma última coisa que eu esqueci aqui na parte traseira, temos as câmeras, né, naturalmente, uma de 50 megapixels e outra de 13 megapixels, que eu falarei depois. Indo agora para a tela, gente, desculpa, eu tenho tique nervoso com tela suja, então eu vou limpar este celular quantas vezes forem necessários, porque eu fico meio nervosa com tela suja, não limpo ainda. Indo agora para a parte da tela, temos o leitor de digital, fica na tela, só colocar o dedinho e tá feito o desbloqueio do seu celular. Aqui nós temos uma tela de 6,7 polegadas, resolução Full HD, o tipo do painel é POLED, tem que ser POLED aqui nesse caso por conta dessas bordas curvas, ela precisa, né, para ela ter maleabilidade ali, para ela conseguir ter essas laterais aqui curvas, e tem 120 Hz de taxa de atualização. Se você é o tipo de pessoa que gosta de uma fluidez maior enquanto está usando o celular, vou dizer pra vocês, eu usei durante muito tempo celular com 60 Hz na minha vida, achava que era uma bobagem, mas quando você vai pra um celular ali de 120, pelo menos que seja de 90 Hz, qualquer coisa, quando você sai do 60, que negocinho gostoso, né? É uma usabilidade diferente, fica mais confortável, você vai pra um lado, ó, vai pro outro, o negócio vai bonitinho, ó. Mas se você nunca testou, sério, pegue um celular se você tiver um dia com a oportunidade de pegar um celular com mais de 60 Hz, porque faz diferença, é bem gostosinho. Aproveitando que eu tô falando aqui de fluidez, eu sempre gosto de fazer esse teste aqui pra vocês, que pode parecer básico, mas eu gosto de navegar assim, ó, entre as telas do celular, puxar o menu, ir até o final do menu, voltar, vir aqui, por exemplo, abrir um aplicativo para vocês verem, ó, ele também tem o modo de jogos, né, caso você seja o tipo de pessoa que gosta de jogar, e eu gosto de fazer isso exatamente para vocês terem um pouco de uma noção do que é a experiência de usar o celular. Por quê? Porque às vezes a gente pega celular mais basiquinho, celular mais simplesinho, e é aquela coisa, o celular é básico, tal, mas você vai usar, o bicho tá travando, o bicho tá triste, o bicho tá chateado, entendeu? Parece que tá com preguiça. Aqui, ó, já abri o jogo, já fechei o jogo, ó, apareceu aqui, vou fechar tudo aqui, ó, peraí que a pessoa errou o botão, só um momento, não é esse aqui, ó, limpar tudo. Tá vendo? É fluido, é gostosinho de usar. Ou seja, apesar de ser um celular mais básico, né, da linha Edge, ele ainda não deixa de ser um Edge, não é mesmo? Querendo ou não, ele é um celular intermediário e vai te entregar aí uma usabilidade bem gostosinha, pelo menos para você usar durante os dias. Que gostoso. Eu gosto desse tipo de coisa.
coisa minha. Indo para as especificações técnicas desse carinha aqui. Aqui nós temos um Snapdragon 6 Gen 1, como eu falei, um celular intermediário. Tem 256 GB de armazenamento interno e 8 GB de memória RAM, dos quais você pode, se quiser, usar aquele RAM Boost e botar para 16 GB. Tem necessidade? Não, já tem 8 GB de RAM. Você não precisa mais que 8 GB de RAM, pelo amor de Deus. Tá mais do que suficiente. Se eu prego aqui a palavra da memória RAM em relação aos 6 GB de RAM, 8 GB de RAM tá maravilhoso. Então, se essa opção estiver ativa no seu celular, pode desativar, porque normalmente vem, eu até mostrar pra vocês aqui no caso aqui, eu desativei no meu, ó. Mas eu vim aqui, peraí, em configurações, a gente tem vídeo, inclusive aqui, viu, sobre isso aqui no Canaltech, falando dessa parte do RAM Plus e tal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, você vai vir aqui na opção de otimização da RAM. O meu já está desativado, ó, mas se você quiser ativar, você vai selecionar até 8 GB, que nem eu falei, desnecessário, e reiniciar. Se tiver ativado, desativa, não faz diferença nenhuma. De verdade, você já tem 8 GB de RAM física, desnecessário. Temos também a câmera frontal de 32 megapixels e uma das principais diferenças desse aparelho aqui em relação aos outros dois Motorola Edge, tanto o 50 Pro quanto o 50 Ultra, é a bateria. Porque enquanto o 50 Ultra e o 50 Pro tem 4.500 mAh de bateria, porque não sabemos, esse daqui tem 5.000, que eu já disse várias outras vezes em outros vídeos, que é o novo número mágico de bateria. Seja celular básico, seja topo de linha, vai ter 5.000 mAh. Infelizmente a Motorola perdeu isso nos outros dois modelos, porque não sabemos, mas aqui você vai ter esses 5.000 mAh. Outras informações adicionais importantes. Ele é 5G, ele tem NFC, que nem eu falei, tem o leitor digital na tela caso você queira desbloquear. Então, apesar de ser um celular um pouco mais simples do que os outros, tanto quanto o Edge e o Ultra, ele ainda assim é um celular que oferece algumas features, né? Algumas questões aqui que você vai ver mais em celulares topo de linha. Normalmente, quando a gente fala de celular mais básico, mesmo celular intermediário, tudo bem que eu sei que celular intermediário tem celulares e celulares intermediários, mas pelo menos celulares básicos, normalmente, leitor de digital costuma ser aqui na lateral. Normalmente não tem NFC, que é uma coisa que pra galera aí que gosta principalmente de fazer pagamento por aproximação é um saco. Não tem eSIM, por exemplo, se você é o tipo de pessoa que gosta também, que não quer usar chip físico, quer usar o chip virtual, aqui você vai conseguir. Então, de fato, por ser uma linha Edge, apesar de um celular mais simples, ele vai te entregar mais algumas coisas. Mas aqui a gente tem alguns pontos que nem eu falei pra vocês. Apesar de ser um Edge, ele é ainda mais simples. E aí é que tá, galera, acaba ficando alguns pontos aí que eu acho que poderiam melhorar. Começando por câmera. Aqui eu comentei pra vocês que na parte traseira, vou depois tirar uma fotinho, fazer aquele vídeo, coisa que vocês já sabem, mas aqui a gente tem uma câmera, que nem eu falei, de 50 megapixels, que é a câmera principal, e uma outra que é de 13 megapixels. Essa de 13 megapixels é a Ultra Wide, é a que faz também sensor de profundidade, macro, todas essas partes, só que o problema é, quando a gente pega a linha Pro e a linha Ultra, câmera fica melhor. Tudo bem que câmera não é, né, necessariamente um ponto super positivo da Motorola, já falamos isso aqui também em outros vídeos, que a Motorola realmente para câmera não tem jeito, Samsung é melhor nesse caso, mas o fato da gente ter aqui no caso só 2 sensores, pode ser que isso não seja tão legal para você, mas aí é que tem a questão. É uma linha Edge. Será que por ser uma linha Edge ele deveria ter uma configuração de câmeras melhor? Não sei, sabe? Fica uma coisa meio nebulosa. E a câmera da frente que tem 32 megapixels, mas sem grandes assim destaques para câmera, que apesar de tudo, que nem eu falei, quando você pega o modelo Pro e o modelo Ultra, a gente tem coisa melhor. Mas, como eu sempre gosto de tirar a minha foto, fazer o meu vídeo, não será diferente daqui, não é mesmo? Vou dar aquela limpadinha na câmera frontal e vou começar o vídeo pela frontal, só um momento para vocês verem como é que vai ficar. Começando com um vídeo com a câmera frontal do Moto Edge 50 Fusion, está em 4K 30, tá? Vou dar a minha voltinha de sempre, yay! E vou tirar aquela foto aqui junto do painel com vocês, bora lá. Agora estou filmando com a câmera traseira do Moto Edge 50 Fusion, 4K também 30, tá? Mostrar aqui o estúdio para vocês, os LEDs. E vou tirar uma foto dos meninos. Meninos, dê um oi aqui pra câmera. Agora falando da parte de som deste aparelho, vamos escutar a nossa Ping Pong Party clássica aqui do Canaltech. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aumentar o som. Vou colocar no máximo, tá? Lembrando também que esse modelo o som é estéreo. Bora lá. Ó. Está no máximo, só para constar. Vou colocar mais para frente.
Um som simples. Não diria que seria um som digno de um Ed, vamos colocar assim, porque dá pra perceber que o som é meio abafado, né? Parece que ele tá, tipo, é uma caixa de som que tá dentro da caixa de som e que ele tá, né, tocando lá longe. Fica aí, né? Poderia ser um pouquinho melhor. Tudo bem que eu já falei também várias outras vezes, eu sempre falo, né? Nossa, porque eu falei várias outras vezes, sim, gente, porque não tem jeito, né? A gente testa aqui. Quando a gente fala de celular, basicamente a gente tá falando de produtos que são muito parecidos. Então, normalmente quando você tem uma experiência com um celular, por exemplo, ou com uma marca, ela costuma ter uma consistência, sabe? De sempre ser do mesmo jeito. E eu já disse em outros vídeos o tanto que eu gosto, por exemplo, do som do iPhone. E realmente, pra mim, som de iPhone não tem igual. Claro, não estou comparando de forma alguma, por favor, mas quando a gente tem a referência do que é um som bom de celular, você fica, poxa, né, poderia ser melhor, não igual, que eu falei de forma alguma, mas um pouquinho melhor faria diferença, ainda mais que a gente tá falando de uma linha Edge. Ah, e como a gente tá falando de Motorola, a Motorola traz o quê? Carregador e cabo na caixa, e não é qualquer carregador, meus queridos, é um carregador, essa taroba aqui, ó, de 68 watts, para você carregar rapidinho o seu celular. Gosto porque de fato carrega muito rápido. E um ponto positivo, pelo menos aqui, como a gente não tem um processador tão potente, é um processador bom, mas não é um processador tão potente, e a gente tem esses 500 mAh a mais do que os outros modelos da linha, pode não parecer, mas dura um pouquinho mais, viu? Cheguei a jogar Asphalt, eu tô agora viciada toda vez agora. Antigamente era o jogo da galinha, não que eu não continue jogando o jogo da galinha, que eu continuo sim, mas antes eu jogava o jogo da galinha, agora além do jogo da galinha eu jogo Asphalt 9, porque agora também gostei, descobri que agora tem esse jogo desse negócio, gostei, sabe? Não sou de jogo de corrida, mas curti, e aí eu tenho jogado ele, e quando eu fiz o teste aqui, eu usei também, né, o Asphalt 9 para jogar no Edge 50 Fusion, e eu joguei em torno de mais ou menos 1 hora e 20 minutos por aí, e acho que ele consumiu uns 10% de bateria. Gostei. Tava no modo jogo, tava no modo equilibrado, mas mesmo assim, achei que ele gastou, tipo, pelo tempo que eu fiquei jogando, só 10%? Top, gostei. E como eu sempre gosto de jogar, também aproveitando que eu gosto de jogar, vou jogar um pouquinho de Asphalt 9 aqui com vocês. Vou só diminuir o volume, vou deixar o modo jogo no equilibrado, ó, vocês estão vendo aqui, ó, na tela, vou até colocar assim, tá aqui no modo equilibrado, igual eu sempre joguei das outras vezes. E vou jogar ele um pouquinho aqui com vocês. Só abaixar o volume, que não tem necessidade de volume alto. E eu não vou mentir, eu gosto de usar aquele modo do jogo que ele controla o carrinho por mim. Por quê? Porque eu sou péssima, entendeu? É basicamente isso. Então eu vou desse jeito aqui. Vamos jogar este aqui. Eu nem sei o que eu estou jogando. Eu sei que eu tô jogando assim, mas sabe, tipo, não lembro qual é a fase que eu tô. Só tô indo. Vou aumentar um pouquinho mais o volume pra vocês terem noção. Adoro fazer essas besteiras. Ih, passou. Calma aí, não seja por isso. Ai, devia ter ficado no meio, droga. Errei. E não peguei nenhum nem outro. Muito bom, Amanda. Parabéns. E pronto, ganhei porque o carrinho controla sozinho, é isso. Eu acho muito bom esse jogo porque você tem zero esforço, sabe? É só tipo, brinca aí, é quase isso. Performance satisfatória. Nada, né? Nada de novo sob o sol. E para finalizar os nossos testes, vamos aqui agora no Geekbench para eu fazer aquele benchmark para vocês. Vou colocar ele aqui, Run CPU Benchmark, e eu já volto com o resultado. E
E voltamos agora com o resultado do nosso benchmark. No caso, em single core deu 942 pontos e no multicore deu 2.825 pontos. Vou aqui no site do Geekbench Browser para a gente dar uma olhadinha. Vou vir aqui em Android Benchmarks, já tá single core. Vou descer a nossa lista com os 942 pontos. Só para vocês terem uma noção, o primeiro resultado é do Galaxy S24 Ultra com 2.161 pontos no single core. Só para vocês terem ideia. Vamos descendo aqui para 942 pontos. Vamos colocar 950, vai, para ficar um número redondo, porque me dá nervoso esses números quebrados. Apesar que não tem 950 para ajudar a pessoa, mas bem, 942, a gente tem aqui com 940 pontos o Samsung Galaxy A73, com 943 pontos, que é um ponto a mais, o Sony Xperia 1. No caso, o Sony Xperia 1 aqui tá falando que é um Snapdragon 855 e o A73 um Snapdragon 778G, ok? Isso no single core. Agora, indo para o multicore, deixa eu vir aqui, com 2.825 pontos, só para vocês terem uma ideia. Também de primeiro lugar a gente tem o S24 Ultra com 6.748 pontos. Vamos para 2.825 pontos aqui, 2.800... Tá, com 2.811 pontos, porque não tem o 25, só tem um antes e um depois. Com 2.811 pontos, nós temos o Samsung Galaxy A73 e com 2.835 pontos, que são 10 pontinhos a mais, o Nothing Phone 1. No caso, o Nothing Phone tem um processador Snapdragon 778G Plus e o A73 778G. Ou seja, que nem eu disse, um celular bom, um celular com uma boa performance, um bom desempenho, mas ainda assim um celular intermediário, nada muito fora disso. Mas bem, dito tudo aqui, né, falado tudo que nós falamos em relação ao Moto Edge 50 Fusion, eu tenho algumas questões aqui, alguns pontos que eu gostaria de tratar com vocês. Por quê? É o que eu falei lá no começo do vídeo, por ser uma linha Edge, e por Edge ser uma linha que teoricamente era topo de linha, aquela história toda que eu contei, o Edge 50 Fusion, ele foge um pouco dessa proposta porque ele tem características do Edge, mas com um desempenho, que nem eu falei, mais de intermediário. E o problema é que quando a gente fala da linha Edge, quando a gente fala de Motorola principalmente, um dos principais problemas que a gente tem aqui é a atualização. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ter atualização aí do seu sistema operacional, não quer ficar só com uma, no máximo duas versões do Android, você tem que sair de Motorola, porque a Motorola infelizmente não oferece tantos anos assim de suporte, né, de atualização, seja de sistema operacional ou de segurança, o que acaba sendo um ponto negativo. E aí, além de tudo isso, tem uma outra questão que eu acho importante, que eu vindo aqui no site da Motorola, vou até mostrar aqui para vocês, quando a gente olha o preço do Edge 50 Fusion, ele, à vista, tá por R$ 2.699,10 no cash, no Pix, ou se você quiser em até 12 vezes, mas aí o total a prazo vai para R$ 2.999. Assim, eu entendo, tá? Entendo que ele tem 256 GB de armazenamento interno, 8 GB de memória RAM física, é um processador, é um Snapdragon 6 ali, mas ok, eu entendo tudo isso. Só que aí quando a gente pega o conjunto de câmeras, que a principal tem 50 megapixels atrás, a outra tem 13, né? Fica aí o questionamento, acho meio ok, um celular ok. Aí pega a frontal que tem 32 megapixels. Aí pega o processador que não é muita coisa. E aí pega o preço disso tudo, você fica, caramba, mas aí a gente consegue comprar um A55, por exemplo. Aproveitando, tem um print de um A55 de 256 GB, mesma coisa aqui no caso que o Edge 50 Fusion, que tava por 2.000, vou até mostrar aqui para vocês, ele tava por 2.200, se eu não me engano, quer ver? Vou pegar aqui nas minhas imagens, porque eu salvo tudo, capturas de tela. Vou pegar aqui o Galaxy A55. A versão de 128 GB estava por 1.770 à vista ou a prazo por 1.967. E a versão de 256 GB estava por R$ 2.087, sendo que se fosse a prazo ficaria por R$ 2.319 e você poderia parcelar em 10 vezes. Então assim, acho um celular legal. Não tenho por que criticar ele. Se você gosta de Motorola, sem problema nenhum, porque eu sei que tem gente que ainda gosta, né, saudosista lá da época do V3, da galera que tinha, perfeito, se você curte, sem problema nenhum. Mas eu tenho que te falar que o preço por enquanto tá errado e que ele por um preço melhor faria sentido, mas por esse preço agora, acho que você pode esperar pelo menos uma promoção ou quem sabe optar por outro aparelho, às vezes um S23 FE ou um A55, para aí você ter um preço melhor
e ainda assim conseguir uma configuração mais interessante. Mas é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no Canaltech. E você? O que você achou, na realidade, da linha Moto Edge 50 de forma geral? Já fizemos a análise do Edge 50 Pro, que inclusive foi eu que fiz. Tem também a análise, acho que um unboxing, na realidade, do Edge 50 Ultra, que quem fez foi o Pedro. E agora eu encerro a linha com o Moto Edge 50 Fusion. E que nem eu falei, não é ruim, só acho que tá precificado errado. E acho que por ser Edge poderia ser um pouquinho melhor, sabe? Mas tirando essas coisas, acho que é um bom celular sim. No mais, eu sou a Amanda Abreu. Esse é o Canaltech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like e eu vou ficando por aqui. Um beijo, queijo e até a próxima. Tchau, tchau!